Chuck Norris estava de pé fora da escola secundária Westfield, a sua presença lendária atraindo olhares curiosos de alunos e funcionários. O diretor desportivo da escola tinha feito um telefonema urgente, solicitando uma reunião relacionada com a sua neta, Sarah. As mãos calejadas pelo treino de artes marciais de anos de Chuck seguravam o volante com uma tensão controlada, revelando o seu instinto de proteção intenso. Sarah Norris não era como qualquer outra rapariga de 16 anos. Tinha 1,78 de altura, um corpo atlético semelhante ao do tio e olhos castanhos profundos. Era a estrela da equipa de artes marciais da escola e uma aluna promissora. O seu cabelo comprido e escuro estava frequentemente preso durante os treinos, deixando visível um rosto que combinava a determinação de Chuck com a delicadeza da juventude. Hoje, havia algo diferente. A confiança habitual dela fora substituída por uma energia ansiosa, algo que Chuck percebeu assim que chegou à escola. O gabinete da diretora contrastava fortemente com o aspecto robusto de Chuck. Paredes imaculadamente brancas, estantes organizadas e grandes janelas com vista para o campo desportivo criavam uma atmosfera de ordem e controlo. A diretora Mackenzie, uma mulher austera com mais de 50 anos, sentava-se à frente de Chuck, mãos entrelaçadas sobre a mesa de mogno. Senhor Norris, começou com um tom profissional e ponderado. Estamos preocupados com um incidente envolvendo a Sarah e o treinador Henderson. Os olhos de Chuck estreitaram-se. Um pequeno gesto, mas suficiente para causar desconforto em quem era mais sensível. Que tipo de incidente? Perguntou com voz profunda e controlada, ecoando como um rugido silencioso. A diretora Mackenzie hesitou, escolhendo cuidadosamente as palavras. A Sarah reportou uma interação desconfortável durante o treino após as aulas. O comportamento do treinador Henderson levantou alguns sinais de alerta. Chuck inclinou-se para a frente, a sua grande figura projetando uma presença imponente no ambiente organizado do gabinete. Antes que a diretora pudesse continuar, a porta abriu-se. Sarah entrou, cada passo refletindo o treino marcial disciplinado. O passo confiante habitual estava agora ligeiramente hesitante, e o olhar evitava contato direto. Chuck lia-a como um livro aberto. Algo estava profundamente errado. O meu pai pediu-me para vir, disse Sarah baixinho, olhando para a diretora. Sei que preciso explicar o que aconteceu. Chuck notou um ligeiro tremor na voz dela. Algo raro numa pessoa que treinava artes marciais desde pequena. A história começou a revelar-se. Durante o treino pós-aulas, o treinador Henderson pediu a Sarah que ficasse. A conversa começou aparentemente inocente, centrada nas suas habilidades de artes marciais, mas rapidamente tomou um rumo suspeito. As palavras dele eram súbitas, quase imperceptíveis se não se prestasse atenção. Mas Sarah tinha sido treinada por Chuck Norris. Ela notava tudo. Ele fazia perguntas pessoais, explicou Sarah, o dedo tocando inconscientemente uma pequena cicatriz no braço. Sobre a minha família, sobre a minha vida privada. Era estranho. Os olhos de Chuck tornaram-se frios. Uma tempestade silenciosa começava a formar-se sob a calma aparente. A diretora Mackenzie deu mais contexto. O treinador Henderson trabalhava na escola há mais de uma década, respeitado por muitos e temido por alguns. Treinava várias equipas desportivas e era conhecido pela disciplina rigorosa. Mas o que Sarah relatava pintava outro quadro, um predador escondido atrás de uma fachada profissional. Chuck Norris enfrentou inúmeros desafios na vida, como artista marcial, ator e antigo militar da Força Aérea. Conhecia o perigo em muitas formas. Mas nada o preparava para proteger uma criança, especialmente a neta de quem tanto gostava. O instinto protetor, que moldara toda a sua vida, agora concentrava-se numa única missão: descobrir a verdade. Quero saber tudo, disse Chuck, a voz calma mas firme, como uma declaração de guerra. Sarah ergueu o olhar,
encontrando os olhos do tio. Naquele momento, não eram apenas tio e sobrinha. Eram aliados numa batalha que apenas começava. Ao saírem do gabinete da diretora, o corredor da escola parecia sussurrar tensões não ditas. Os alunos continuavam a circular normalmente, alheios à tempestade que se formava silenciosamente. Sarah caminhava ao lado do tio, a postura e o passo refletindo a base marcial sólida, vigilante, pronta, mas firme. "Vamos esclarecer tudo", disse Chuck baixinho, a mão pousando suavemente no ombro dela, e continuaram a andar. O treinador Michael Henderson não era o que aparentava. Com 45 anos, mantinha a forma de um antigo atleta, cabelo grisalho cuidadosamente penteado e um sorriso capaz de tranquilizar pais e diretores. Durante mais de uma década, fora uma figura familiar na escola secundária Westfield, treinando várias equipas desportivas e construindo a imagem de um educador exemplar e dedicado. Mas atrás da porta fechada, havia outra verdade. Emily Rodrigues, uma rapariga de 15 anos tímida na equipa de voleibol, fora a primeira a notar algo errado meses antes. O treinador Henderson tinha o hábito de se aproximar demasiado, oferecendo sessões individuais após as aulas sem que mais ninguém estivesse presente. As suas palavras eram sempre cuidadosamente escolhidas, suficientemente ambíguas para evitar acusações diretas, mas carregadas de algo profundamente errado. O complexo desportivo da escola era um labirinto de salas e corredores. A área de armazenamento atrás do ginásio principal era o local preferido para conversas privadas. Os alunos sussurravam sobre o comportamento dele, mas o medo mantinha a maioria em silêncio. Medo de represálias, medo de não serem acreditados. Sarah não fora a primeira a perceber, mas seria a primeira a falar. O treino de artes marciais deu-lhe não apenas habilidades físicas, mas também uma observação aguçada, a capacidade de ler sinais súbitos ignorados por outros. Começou a ligar os pontos, como certos alunos encolhiam-se quando Henderson se aproximava, conversas silenciadas quando ele entrava numa sala. Numa tarde, Sarah ouviu por acaso uma conversa que a gelou. 2 alunos de uma turma inferior sussurrando no balneário, a voz trêmula. "Ele disse que ninguém nos acreditaria", disse um baixinho. "Não podemos contar a ninguém." O medo nas suas vozes era evidente, uma mistura tóxica de vergonha e pânico. A abordagem de Henderson era subtil. Visava alunos vulneráveis, os com dificuldades, os que precisavam de bolsas, os sem apoio. Propunha sessões individuais, mentoria especial, com promessas de melhorar habilidades ou notas, mas o preço a pagar era demasiado alto. A escola parecia cega perante tais comportamentos. Os pais confiavam nele, a direção elogiava os seus feitos. A superfície era o professor ideal. Mas por detrás estava um predador, sabendo escolher alvos e manipular um sistema que deveria proteger os alunos. Sarah sabia que não podia ficar em silêncio. As lições que o tio Chuck lhe tinha ensinado sobre defender os mais fracos, sobre lutar pela justiça, ecoavam na sua mente. Isto já não era apenas sobre ela, era sobre proteger outros alunos, aqueles que talvez tivessem demasiado medo para falar. No caminho de casa naquela tarde, a descoberta pesava sobre os seus ombros como uma pedra. A rua tranquila do bairro parecia agora estranha, cheia de segredos e perigos escondidos. Ela sabia o que tinha de fazer: contar tudo ao tio Chuck. Só ele sabia como enfrentar e pôr fim à situação. A casa da família Norris era um reflexo da vida disciplinada e dedicada de Chuck. Situada num bairro calmo, combinava o conforto de um lar familiar com a precisão de um verdadeiro dojo. Troféus e fotografias enchiam as paredes, testemunhos de uma vida dedicada às artes marciais, ao cinema e ao dever. Chuck sentava-se à frente de Sarah na sala de estar, mãos entrelaçadas, olhar fixo na neta com uma intensidade que fazia os outros desviarem o olhar. Passaram horas a conversar,
a dissecar cada camada da verdade sobre o que Sarah tinha descoberto acerca do treinador Henderson. "Conta-me tudo", disse Chuck, voz baixa, firme e clara. Não era um pedido, era uma ordem suave. Sarah respirou fundo. Desde pequena tinha sido treinada para observar e ser forte. O tio ensinara-lhe que a verdadeira força não vinha apenas dos músculos, mas da coragem e da integridade. Agora, essas lições eram postas à prova no seu nível mais alto. Ela contou cada detalhe, as palavras ambíguas, a forma como Henderson manipulava alunos vulneráveis, o medo que ela tinha visto nos olhos dos amigos. Chuck ouvia sem interromper, o rosto impassível. Mas Sarah conhecia-o bem. Percebeu a raiva que crescia por trás daquele olhar calmo. "Tenho medo", confessou Sarah, surpresa por ter dito aquilo. Nunca fora de revelar fraqueza. Mas isto era diferente. Era algo maior que ela. Chuck inclinou-se para a frente, pousando a mão no ombro dela. "Ter medo é natural", disse ele. "Mas isso não define quem tu és. O que te define é o que fazes com esse medo." Era uma lição que ele aprendera ao longo de anos de treino e centenas de desafios na vida. A chamada para o gabinete da diretora fora apenas o primeiro passo. Chuck sabia que isto exigiria um plano cuidadoso, uma estratégia inteligente. Já investigara muitas situações perigosas, tanto na realidade como no cinema, mas desta vez era diferente. Desta vez tratava-se da família, de crianças, de justiça. "Vamos recolher provas", disse Chuck, com voz determinada. "Vamos ser inteligentes, cautelosos e meticulosos." Sarah assentiu, sentindo a força regressar a si. Era por isso que tinha vindo ao tio, porque sabia que ele era o único em quem podia confiar plenamente. Quando o pôr do sol lançava sombras longas pelo quarto, tio e sobrinha começaram a planear o próximo passo. A batalha pela verdade apenas começava. A investigação começou de forma sistemática. Chuck Norris compreendia a importância de recolher provas, uma lição cultivada ao longo de anos nas artes marciais e no trabalho investigativo. Ele e Sarah começaram por traçar um plano, identificar testemunhas potenciais e recolher informação de forma cuidadosa e estratégica. Jake Thompson, aluno do Dosé Temeriruano na equipa de futebol, foi o primeiro a ser abordado. Com 17 anos, alto, robusto e com a postura confiante de uma estrela do campo. "O treinador Henderson sempre tratou-me bem", disse Jake, hesitando ligeiramente. Mas quando Chuck perguntou em detalhe, começaram a surgir algumas fissuras. Houve uma vez... Jake parou, o orgulho desaparecendo por um instante. Sarah Martinez, aluna do 11º ano e conhecida pelo bom desempenho escolar, deu outra perspectiva. "Sempre senti que havia algo errado", sussurrou na biblioteca, quase inaudível. "Ele chega demasiado perto de alguns colegas. Não é certo." Mas ninguém ousa falar. Os olhos dela vagueavam, como se tivesse medo que alguém ouvisse. Chuck anotava cada conversa com cuidado. Os anos de treino ensinaram-no a observar, a perceber o que se escondia por trás das palavras e, acima de tudo, a ouvir o que não era dito. Sarah também ajudava ativamente. As suas habilidades de observação, treinadas nas artes marciais, eram inestimáveis. Um padrão começou a emergir, uma abordagem sistemática, que ia muito além de incidentes isolados. Os registros administrativos da escola tornaram-se o próximo alvo. As relações que Chuck construiu ao longo da sua carreira pública e serviço à comunidade ajudaram-nos a ultrapassar a burocracia complicada. Cada documento, cada entrevista, acrescentava uma peça ao puzzle sobre o comportamento inadequado do treinador Henderson. Emily Rodrigues, a jogadora de voleibol que Sarah ouvira no balneário, finalmente concordou em falar. As mãos tremiam enquanto contava tudo, descrevendo os comportamentos que despertaram o instinto protetor em Chuck. "Ele disse que ninguém me ia acreditar", sussurrou Emily, quase inaudível. "Ele faz-me sentir que a culpa é minha."
Cada vez mais alunos começaram a falar. Cada história clarificava a verdade. O que começou como suspeita transformou-se numa visão completa de uma série de abusos prolongados. Henderson construíra cuidadosamente uma imagem confiável, aproveitando o poder para avisar os alunos mais vulneráveis. Sarah observava o tio trabalhar, admirando a forma como ele abordava o problema com firmeza e perspicácia. Isto já não era apenas uma investigação. Era a aplicação concreta das lições de justiça e integridade que ele lhe tinha transmitido ao longo dos anos. Quando a noite caiu, Chuck e Sarah sentaram-se no escritório de casa, rodeados de notas, depoimentos e provas cuidadosamente organizadas. As peças começavam a encaixar-se, revelando uma imagem assustadora de traição e abuso. "Estamos prestes a descobrir a verdade", disse Chuck, com voz cheia de determinação e controlando a raiva. Muito perto. Quanto mais se aprofundavam, Chuck e Sarah percebiam melhor o nível de sofisticação na rede de manipulação que o treinador Henderson tinha construído. O passado dele era um currículo cuidadosamente elaborado, com conquistas profissionais notáveis para esconder a verdadeira natureza predatória, algo que se mantinha em segredo há anos. Os registros da polícia local revelaram uma verdade chocante. As 3 escolas anteriores tinham acordos silenciosos com as famílias dos alunos, cada um terminado com Henderson a mudar-se para outro distrito antes que qualquer investigação séria pudesse ocorrer. Era uma sequência de cálculos entre proteger a reputação da escola e o silêncio comprado com acordos legais. A diretora Mackenzie encontrou-se novamente com Chuck no seu gabinete, a sua postura profissional começando a ceder sob o peso das provas cada vez mais claras. "Ele trabalha aqui há mais de 10 anos", disse, a voz misturando vergonha e choque. "Como é que pudemos deixar passar isto?" Chuck respondeu com moderação, a sua calma refletida em cada gesto. "O predador é sempre mestre em esconder-se na multidão", disse ele. "Explora a confiança. Manipula sistemas que deveriam proteger as crianças." Sarah passou horas a conversar com outros alunos, construindo uma rede de apoio discreta, mas forte. Maria Gonzalez, uma aluna do 2º ano, partilhou uma história comovente sobre como Henderson a tinha aproveitado enquanto a sua família enfrentava dificuldades. "Ele sabe como me fazer sentir especial", disse Maria com lágrimas nos olhos. "E depois usou isso contra mim." A investigação começou a revelar um padrão claro. Henderson escolhia como alvo alunos com dificuldades, fracos nos estudos, com problemas familiares ou desesperados por bolsas desportivas. Criava sessões individuais, orientações especiais para os afastar do grupo e manipular as suas emoções. Um documento em particular revelou-se preocupante. Uma série de e-mails de Henderson enviados a alunos selecionados, sempre na fronteira entre orientação e assédio. As competências de investigação militar e policial, previamente treinadas por Chuck, mostraram-se imediatamente úteis. Cada prova era cuidadosamente documentada, cada depoimento verificado. Especialistas em proteção infantil também se envolveram. A doutora Rachel Chan, especialista em defesa de menores, explicou as táticas psicológicas que os predadores utilizam. "Nunca se trata apenas de sexo", disse ela a Chuck e Sarah. "Trata-se de poder, de controlo." As palavras pairaram no ar, adicionando uma camada de compreensão profunda à investigação. Sarah continuou a aplicar as suas habilidades marciais, não em combate, mas na observação e análise. Lia emoções, reações e sinais súbitos de medo. E agora, usava isso para proteger outros, em vez de apenas a si própria. Ao consolidarem todas as provas, o quadro tornou-se claro. Henderson não era apenas um indivíduo maligno, mas um sintoma de falha sistêmica, onde escolas, direções e comunidades repetidamente optaram por ignorar para manter a reputação. "Vamos mudar isso", disse Chuck a Sarah, voz grave e carregada de peso. Os anos de luta pela justiça, na tela e na vida real, prepararam-no para este momento.
A verdade estava a emergir e nada os poderia deter. O arquivo atrás do ginásio tornou-se inesperadamente um tesouro de verdades. Sarah e a sua amiga Alex, uma aluna do 11º ano com conhecimentos tecnológicos que silenciosamente ajudava na investigação, vasculhavam cuidadosamente caixas antigas e armários cobertos de pó. O ar estava pesado com cheiro a mofo. Cada movimento era cauteloso e preciso. "Olha para isto", sussurrou Alex, retirando um pequeno caderno gasto escondido atrás de equipamento desportivo antigo. As páginas amareladas, a escrita quase ilegível, mas ao folhear, o coração de Sarah disparou. O caderno pertencia ao próprio treinador Henderson, um diário pessoal prestes a tornar-se a prova mais crucial. No interior, registrava encontros com alunos, datas, nomes, notas codificadas sobre conversas privadas e sessões especiais. Cada página era um fragmento arrepiante da verdade, mostrando o cálculo frio do predador. Chuck estava à porta, observando Sarah e Alex. A experiência nas artes marciais ensinara-lhe paciência e a importância de atenção aos detalhes. Cada prova era valiosa. Cada pista podia ser a chave para expor o culpado. Algumas anotações estavam codificadas com símbolos e abreviaturas aparentemente inofensivas. Mas Sarah e Alex persistiam, decifrando linha por linha, símbolo por símbolo. Descobriram uma rede predatória meticulosamente organizada. Números de telefone, horários, informações pessoais, tudo camuflado para enganar os de fora. "Já o temos", disse Sarah, voz entre vitória e contenção emocional. Alex assentiu, fotografando cuidadosamente cada página. Compreendiam a importância de preservar as provas. Cada detalhe tinha de ser mantido intacto, sem margem para contestação futura. O caderno não apenas revelava incidentes isolados, mas expunha um mecanismo de manipulação operando há anos. Os padrões emergiam claramente. Alunos escolhidos a dedo, conduzidos passo a passo, mantidos em silêncio pelo medo. Era uma rede de medo e encobrimento. Chuck aproximou-se, examinando as páginas. Os anos no exército e no cinema, combinados com a disciplina das artes marciais, ajudaram-no a ver o quadro completo. Não era só o crime de um homem, mas uma traição de confiança em larga escala. "Temos de ser extremamente cuidadosos", alertou Chuck. "Cada prova deve ser perfeita. Não podemos dar-lhe uma oportunidade de escapar." Sarah assentiu, compreendendo a importância da missão. Isto já não era apenas expor um predador. Era uma batalha para proteger outros alunos, para quebrar uma cadeia de abuso que persistia há demasiado tempo. A luz da tarde entrava pelas janelas empoeiradas da sala de arquivo. Entre caixas de documentos e equipamentos esquecidos, Sarah, Alex e Chuck perceberam que estavam muito perto da verdade. A verdade já não estava escondida. O corredor da escola estendia-se diante de Chuck como um campo de batalha. Os anos de treino de artes marciais, a experiência em aplicação da lei e toda a sua vida de luta pela justiça prepararam-no para este momento. O treinador Henderson não teria para onde fugir. Era uma tarde tardia, a maior parte dos alunos já tinha saído, mas a energia ainda pairava pela escola. Chuck estava em frente ao escritório de Henderson, a sua presença fazendo o corredor estreito parecer ainda menor. Quando o treinador apareceu, o seu sorriso falso congelou ao encontrar o olhar da lenda Chuck Norris. "Senhor Norris", disse Henderson, tentando manter o tom profissional. "Posso ajudá-lo em alguma coisa?" A voz dele era suave, calculista, o mesmo tipo que usara para manipular inúmeros alunos ao longo dos anos. A reação de Chuck foi imediata e decisiva. Ele colocou o caderno e os documentos sobre a pequena mesa próxima. "Precisamos de conversar", disse, voz grave como trovão, ecoando nas paredes. "Sobre como tem interagido com os alunos." Henderson começou a mostrar sinais de pânico. A confiança falsa desvaneceu-se, revelando o verdadeiro rosto de um predador.
Eu não sei do que está a falar. Gaguejou, mas o tremor na voz denunciava-o. Sarah estava perto, postura marcial discreta, mas firme. Treinada pelo próprio Chuck, sempre vigilante, sempre forte, agora tornava-se testemunha de um momento de justiça iminente. Chuck apresentou as provas de forma organizada. O caderno de notas, os depoimentos dos alunos, o padrão de manipulação registrado com detalhe. Cada prova era como um golpe certeiro, sem deixar brechas. O mundo falso de Henderson começou a desmoronar-se. Fê-lo sofrer demasiados alunos, disse Chuck, voz calma, mas carregada de justa indignação. O seu tempo de enganar e manipular acabou. O corredor parecia encolher, o ar pesado. Henderson tentou uma última resistência. Não tem nada para me acusar, disse em desespero. Mas as suas palavras soaram vazias. As provas eram claras demais, a verdade impossível de negar. Sarah observava em silêncio, sentindo uma mistura de medo, raiva e triunfo. Isto não era apenas expor um predador, era proteger aqueles que não podiam defender-se. À medida que o confronto chegava ao auge, o corredor transformou-se num palco de revelação da verdade. Chuck Norris já enfrentara inúmeros inimigos na vida, mas desta vez, proteger os vulneráveis e confrontar o abuso era a sua missão mais verdadeira. A escola mergulhou no caos. A notícia da detenção do treinador Henderson espalhou-se rapidamente, deixando alunos, pais e funcionários chocados e incrédulos. O homem outrora elogiado, que estivera ligado à escola secundária Westfield por mais de uma década, era agora exposto como um predador que abusara sistematicamente do seu poder. O som das sirenes cortou a tarde silenciosa. A inspetora Laura Rodrigues, veterana conhecida por lidar com casos delicados, chegou para comandar a detenção. Tinha colaborado com Chuck antes e compreendia a sua determinação inabalável em perseguir a justiça. Investigamos este caso discretamente durante semanas, disse a inspetora Rodrigues a Chuck e Sarah, enquanto eles estavam no gabinete da diretora. Em cima da mesa, pilhas de documentos, depoimentos, o caderno e ficheiros digitais. Cada página contava uma história de manipulação e abuso prolongado que ninguém impediu. Os alunos reuniam-se em pequenos grupos no pátio, muitos ainda sem acreditar no que estava a acontecer. Alguns defendiam Henderson, incapazes de aceitar a verdade. Outros sussurravam experiências que nunca tinham ousado contar. O ar no corredor, antes espaço de aprendizagem e crescimento, parecia agora um cenário de crime. A diretora Mackenzie permanecia imóvel, rosto atônito. Como é que isto pôde acontecer à nossa frente? Disse, voz quase quebrada. Chuck respondeu calmo, mas firme. Os predadores são os melhores a esconder-se, disse ele. Sabem explorar a confiança e as falhas de um sistema que deveria proteger os alunos. A comunicação social local chegou de imediato. Caminhonetas de televisão alinhavam-se à entrada da escola, jornalistas lutando para registrar cada detalhe. Chuck e Sarah tornaram-se inesperadamente o rosto da investigação, símbolos de coragem e justiça. Emily Rodrigues, a aluna de voleibol que foi a primeira a falar, observava à distância enquanto Henderson era algemado e levado para a viatura. As lágrimas corriam pelo seu rosto. Lágrimas de alívio, reconhecimento e do início da cura. Sarah estava ao lado do tio, postura ainda marcial, firme, serena. Isto já não era apenas uma investigação. Era uma luta para quebrar o ciclo de silêncio e dar voz aos que antes foram silenciados. A detenção era apenas o primeiro passo. A investigação continuaria. Outras vítimas poderiam surgir. A escola teria de enfrentar as suas próprias falhas e mudar. Ouvir os alunos e reconstruir mecanismos de proteção reais. Conseguimos, sussurrou Sarah ao tio, voz entrelaçada de emoção, dor, triunfo e alívio. Chuck puxou-a para os braços, o instinto protetor a emergir com força. Não, corrigiu suavemente. São eles, os alunos que ousaram levantar-se,
os verdadeiros heróis. Henderson foi colocado na viatura policial. Dezenas de alunos observavam, alguns com raiva, outros incrédulos, mas a maioria com uma nova esperança no coração. A justiça finalmente tinha sido feita. As organizações locais agiram rapidamente após a detenção de Henderson. Centros de aconselhamento psicológico, grupos de proteção infantil e líderes comunitários juntaram-se para apoiar os alunos afetados. O ginásio da escola foi transformado em centro de apoio temporário, oferecendo workshops, aconselhamento e recursos de recuperação para todos os alunos. A doutora Rachel Chan, especialista em proteção infantil, que já havia aconselhado Chuck e Sarah, assumiu a liderança no centro. Falar é o primeiro passo no processo de recuperação, disse aos alunos numa sessão, voz suave mas firme. Os workshops centravam-se em reconhecer comportamentos manipulativos, compreender limites pessoais e encontrar coragem para partilhar as próprias histórias. Sarah tornou-se uma líder inesperada nesta jornada. Os anos de treino de artes marciais ensinaram-na sobre força interior, sobre transformar dor em poder. Aparecia junto de outros alunos, partilhando a sua experiência sem entrar em detalhes, apenas com a sua presença firme e olhar determinado. Tornou-se um farol de esperança para aqueles que antes se sentiam sem voz. Emily Rodrigues, a aluna de voleibol que fora a primeira a falar, encontrou força no apoio da comunidade. Pensava que estava sozinha, disse a um grupo em terapia de grupo, voz a ganhar força a cada frase. Agora sei que nunca estive só. Nunca estivemos só. A escola implementou mudanças imediatas. Novos sistemas de denúncia foram introduzidos, com supervisão independente. O processo de verificação de antecedentes foi reforçado. Todo o programa de formação de professores foi redesenhado, focando na detecção e prevenção de abusos. Chuck Norris usou a sua influência pública para espalhar a mensagem. As entrevistas televisivas, discursos comunitários e publicações nas redes sociais enfatizavam sempre a mesma ideia. Isto não é sobre mim, dizia frequentemente. É sobre devolver o poder aos alunos, criando um ambiente de aprendizagem seguro e confiável. Os grupos de apoio aos alunos formaram-se rapidamente. Partilhavam experiências, apoiavam-se mutuamente e embarcavam juntos na jornada de cura. O que começou como um momento de medo, tornou-se agora um movimento de despertar e afirmação pessoal. Universidades locais começaram a oferecer bolsas de estudo aos alunos envolvidos no movimento. Psicólogos voluntariaram-se para aconselhamento gratuito. A comunidade uniu-se de forma surpreendente, muito além das expectativas iniciais. A detenção de Henderson foi a dor necessária para rasgar uma ferida escondida há demasiado tempo. Mas essa ferida abriu a oportunidade para uma cura verdadeira e para mudanças significativas. Sarah acompanhava todos os acontecimentos com uma mistura de orgulho e reflexão. A rapariga assustada que procurara o tio já não existia. Diante da comunidade estava uma jovem forte, que compreendia profundamente o valor de falar a verdade. Fizemos mais do que apenas parar um predador, disse ela ao tio numa noite. Mudamos todo um sistema. Chuck sorriu, colocando a mão no ombro dela. Esse é sempre o verdadeiro objetivo, respondeu. Proteger aqueles que não conseguem proteger-se a si próprios. Quando o novo ano escolar começou, o ambiente na Westfield High School tinha mudado completamente. Pôsteres sobre segurança escolar cobriam os corredores e um novo programa de formação para todos os funcionários tornou-se obrigatório. A escola já não era um lugar que tolerava o silêncio, agora era um símbolo de mudança. A diretora Mackenzie trabalhava incansavelmente para reconstruir a confiança. Os novos sistemas de denúncia incluíam múltiplos níveis de supervisão. Um comitê independente, incluindo representantes dos alunos, foi criado para analisar todas as alegações. A transparência tornou-se um princípio central da escola. Sarah estava agora no centro desta reforma. As lições de artes marciais ensinaram-lhe que disciplina não é apenas treino físico,
mas também firmeza nas ações. Colaborava com o conselho estudantil, participava em workshops de segurança e tornara-se a voz dos alunos que antes foram obrigados a permanecer em silêncio. Chuck Norris continuou a apoiar a transformação da escola. Trabalhou com legisladores locais para reforçar as leis de proteção infantil, usando a sua plataforma mediática para manter o diálogo público ativo. Não se trata apenas de uma escola, enfatizava. Trata-se de mudança sistêmica. Os alunos também mudaram de forma notável. Onde antes havia receio e medo, agora existia apoio mútuo e solidariedade. Foram educados sobre direitos pessoais, como identificar manipulação e a importância de falar. Sistemas de denúncia anônima foram implementados, oferecendo múltiplos canais seguros para procurar ajuda. Emily Rodrigues, uma das primeiras vítimas a falar, tornou-se líder do grupo de apoio aos colegas. Fundou um grupo de pares, ajudando os alunos a recuperar a sua voz. Somos mais fortes juntos, era o lema deles. O grupo organizava workshops, construía uma rede de apoio e ajudava a prevenir comportamentos impróprios desde a raiz. Algumas universidades começaram a oferecer bolsas especiais aos alunos envolvidos no movimento. Recursos de aconselhamento tornaram-se mais abundantes e psicólogos voluntários trabalharam na escola. Toda a comunidade respondeu de forma positiva, algo que ninguém esperava no início. Sarah acompanhava toda a transformação, cheia de emoção. A rapariga que antes entrara em pânico por se sentir impotente, era agora uma jovem confiante, consciente do valor da coragem e do poder da verdade. Não estamos apenas a impedir uma pessoa, disse Sarah numa tarde sentada com o tio. Mudamos toda uma cultura. Chuck sorriu, o olhar cheio de orgulho. Esse é sempre o verdadeiro objetivo, disse. Criar um lugar onde a verdade é ouvida e o mal não tem onde se esconder. A esperança tornou-se a emoção dominante à medida que o ano escolar avançava. O que começou com medo transformou-se num movimento poderoso, de cura e mudança verdadeira. O auditório da escola encheu-se numa cerimônia especial, uma celebração da coragem e da transformação. Chuck Norris subiu ao palco. A sua presença era ao mesmo tempo imponente e compassiva, um testemunho vivo do poder de ousar lutar pela justiça. O verdadeiro poder, começou Chuck, voz clara pelo auditório, não está nos músculos, mas na coragem. A coragem de falar, de proteger aqueles que não podem proteger-se a si próprios. O público ficou em silêncio, cada respiração contida. Sarah sentava-se na primeira fila, postura firme a mostrar a sua formação em artes marciais, olhos brilhando de orgulho e emoção. Um a um, os alunos subiam ao palco para partilhar as suas histórias. Emily Rodrigues falou sobre a jornada de recuperar a sua voz. Maria Gonzalez partilhou como encontrou apoio quando pensava estar sozinha. Cada história era uma prova viva de resiliência, do poder da comunidade e do milagre que acontece quando as pessoas realmente se ouvem. A direção entregou certificados especiais a Sarah e aos alunos que desempenharam papéis fundamentais em expor a verdade. Mas a maior recompensa não estava no quadro de honra, estava na mudança visível no ambiente escolar. Uma nova cultura, onde a verdade era respeitada, as vítimas protegidas e cada voz ouvida. Representantes da polícia local também falaram, explicando os novos procedimentos aplicados não só nesta escola, mas em todo o distrito. Especialistas em proteção infantil discutiram a importância de criar um ambiente seguro na escola, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A cerimônia não era apenas uma homenagem, era uma declaração, um compromisso público de que, daqui em diante, todos os alunos teriam o direito de ser protegidos, de serem acreditados e de falar. Chuck Norris olhou para Sarah enquanto ela subia ao palco. A rapariga tímida de outrora estava agora firme como uma guerreira. Voz clara e cheia de presença disse: "Nós não somos vítimas", disse Sarah. "Somos sobreviventes. Somos aqueles que criam a mudança." O auditório explodiu em aplausos.
Os alunos que antes eram tímidos levantaram-se, confiantes, unidos. A sua voz coletiva tornou-se a ferramenta mais poderosa para transformar dor em ação. A comunicação social registrou cada momento. A história que antes era uma sombra sobre a comunidade tornou-se uma fonte de inspiração. Chuck encontrou o olhar de Sarah e sorriu. Um sorriso que continha toda a jornada que haviam percorrido. Um sorriso que dizia tudo sobre família, proteção e justiça. Quando a cerimônia terminou, o auditório estava cheio de fé e energia. Alunos abraçavam-se, pais choravam, professores olhavam em frente com um novo espírito. Não era apenas um evento, era o início de um movimento. Conseguimos, sussurrou Sarah enquanto saía do palco com Chuck. A resposta dele foi simples, mas profunda. Não sozinhos, disse. Conseguimos juntos. Meses passaram desde a detenção de Henderson. O banco no parque, onde Sarah e Chuck se encontravam, tornou-se agora um lugar de paz, de recordação e de cura. A luz dourada do sol atravessava as folhas, desenhando riscos longos no chão, como se contasse a história por si só. Fico a pensar em como tudo começou, disse Sarah, girando levemente uma folha seca entre os dedos. As artes marciais ensinaram na paciência e a encontrar serenidade nos momentos de silêncio, e agora vivia essa lição. Naquele dia na escola, quando percebi que algo estava errado pela primeira vez. Chuck escutava, olhar firme e terno como sempre. Ao longo da vida, enfrentara muitos desafios, no dojo, no set de filmagens, nas atividades sociais, mas nada se comparava à jornada com a sua neta, a proteger a justiça. Nada tocava o seu coração mais profundamente do que erguer-se quando o sistema não protegia os vulneráveis. A comunidade mudou. A escola mudou. Todo o distrito reformou os processos de proteção aos alunos. O ato de coragem individual transformou-se numa onda de mudança. Emily Rodrigues, a primeira a falar, agora é mentora de pares. Maria Gonzalez criou um grupo de apoio a alunos traumatizados. O efeito dessa coragem espalhou-se mais longe do que alguém poderia imaginar. Eu tive medo, admitiu Sarah, voz firme e clara. Medo de falar, medo das consequências. Era uma confissão corajosa, pois sempre fora forte e serena. Mas agora compreendia que reconhecer esse medo a tornara mais forte do que nunca. Chuck apertou o seu ombro levemente. Um gesto simples, mas cheio de confiança. Coragem, disse, não significa não ter medo. Significa fazer o que é certo mesmo estando com medo. A história deles já não era apenas deles. Tornou-se uma tocha a guiar centenas de outros alunos. Chuck continuou a usar a sua voz para lutar por políticas de proteção infantil, não apenas nas escolas, mas a nível nacional. Os seus discursos não só tocavam corações, como também incentivavam a ação. A tarde descia, a luz enfraquecia, mas nos olhos de Sarah brilhava uma luz intensa, a luz da confiança. Olhou para o tio, mentor, pai, herói, e sorriu. Fizemos a diferença, disse, sorriso cheio de gratidão e orgulho. Chuck abraçou-a. O seu olhar refletia uma emoção profunda e sagrada, a pura felicidade de alguém que viveu plenamente segundo os seus ideais. Temos sempre a capacidade de mudar o mundo, murmurou. Só precisamos de coragem para começar. O banco onde se sentavam, silencioso, simples, tornou-se um símbolo. Símbolo do poder da verdade, da coragem, do vínculo familiar e da crença de que a escuridão será sempre vencida pela luz.